Tem uma coisa estranha que acontece quando você passa dos 100 anos, as pessoas param de te perguntar o que você pensa e começam a te perguntar o que você come. Como se o segredo de uma vida longa estivesse no prato do almoço. Meu nome é Dona Cecília, tenho 105 anos, e eu preciso te contar alguma coisa que ninguém ainda teve a coragem de me perguntar direito. Não é sobre comida. Não é sobre genética. É sobre o que eu faço toda tarde, desde que tinha 45 anos, e que até hoje nenhum médico me prescreveu, nenhum livro me ensinou e nenhum filho meu entendeu completamente. São 3 coisas simples. Mas simples do jeito que o ar é simples, você só percebe o quanto precisa quando começa a faltar? Deixa eu te contar como tudo isso começou. Era 1965. Eu tinha 45 anos, 3 filhos, um marido que trabalhava numa serraria, e uma cabeça que não parava. Não do jeito bom. Do jeito ruim. Aquele tipo de pensamento que roda, que repisa, que não resolve nada mas também não descansa. Eu acordava cansada, dormia cansada, e no meio do dia eu ficava olhando pela janela da cozinha sem saber muito bem o que estava olhando. Não era tristeza, não era doença. Era um tipo de névoa. Como se minha mente estivesse sempre ligada mas nunca chegando a lugar nenhum. Minha mãe percebeu antes de mim. Ela apareceu numa tarde de quarta-feira, sem avisar, como era costume dela, se sentou na cadeira de palha que ficava do lado da pia e me olhou daquele jeito que só ela sabia olhar. Sem dizer nada por um tempão. Depois falou: Cecília, você está aqui mas não está. E eu não soube responder. Porque ela estava certa, minha mãe tinha 71 anos naquela época e a mente mais viva que eu já tinha visto em pessoa alguma. Ela resolvia palavras cruzadas sem lápis, só com os olhos. Ela se lembrava do nome de cada vizinho que já tinha tido desde que era criança. Ela me contava histórias com detalhes que eu mal conseguia acompanhar, tão cheios eram de cor e de tempo. Eu sempre achei que ela tinha nascido assim, com aquela clareza. Mas naquela tarde de quarta-feira ela me ensinou que não era bem assim. Ela disse: tem 3 coisas que eu faço toda tarde desde que seu pai morreu. Não pulo um dia. Nem quando estou com febre, nem quando estou com raiva, nem quando estou com preguiça. Porque foi justamente naqueles dias que eu aprendi que precisava mais. Meu pai tinha morrido 18 anos antes. Ela tinha 53 anos quando ficou viúva. E ao invés de deixar a cabeça afundar no luto, ela tinha construído alguma coisa. Uma prática. Uma âncora. Eu não entendi de imediato o tamanho do que ela estava me dizendo, mas fiquei quieta e ouvi. A primeira coisa que ela me contou foi sobre escrever. Não escrever como diário, não escrever para guardar, não escrever para ninguém ler. Escrever como quem pensa em voz alta no papel. Ela pegava um caderno todo dia depois do almoço. Se sentava num lugar onde ficasse sozinha por pelo menos 20 minutos, e escrevia o que estava na cabeça. Podia ser uma preocupação? Podia ser uma memória que tivesse aparecido sem motivo durante a manhã. Podia ser uma coisa que ela havia visto pela janela e que tinha ficado na mente sem ela saber direito por quê. Ela escrevia sem corrigir, sem reler, sem se preocupar se fazia sentido. O objetivo não era produzir nada. Era esvaziar. Eu lembro de perguntar: mas mãe, o que você faz com o que escreve? E ela respondeu: queimo. Eu achei estranho. Queimar parecia desperdício. Parecia que todo aquele esforço ia embora. Mas ela explicou de um jeito que ficou comigo até hoje. Ela disse que a escrita não era para guardar o pensamento. Era para tirá-lo de dentro. Que quando um pensamento fica só na cabeça, ele fica rodando. Porque a mente não tem onde colocar ele. Mas quando você escreve, você dá um lugar para ele. Você o vê. E quando você o vê, ele perde um pouco do poder que tem sobre você. E quando você queima, é como dizer: já cumpri o que precisava cumprir com isso. Eu comecei a escrever naquela mesma semana. Com dificuldade no começo, porque eu ficava tentando escrever certo, tentando fazer sentido, tentando construir algo que valesse a pena. Mas fui aprendendo a largar isso. Fui aprendendo que o papel não me julgava, e que eu também não precisava me julgar ali. E depois de algumas semanas,
Comecei a notar uma diferença. Não dramática. Não do tipo que você acorda um dia diferente, mas uma leveza que foi chegando aos poucos, como quando o tempo vai mudando antes da chuva chegar e você ainda não sabe exatamente o que mudou, mas o ar já está diferente. 60 anos depois, ainda faço isso? Ainda tenho um caderno. Ainda não releio. Ainda queimo, ou rasgo, que com 105 anos o fogão já ficou longe demais. Mas o gesto é o mesmo. A intenção é a mesma. E garanto que é a coisa mais honesta que faço no dia. A segunda coisa que minha mãe me ensinou naquela tarde eu demorei mais para entender. Ela chamava de conversar com alguém que não está mais aqui. E quando ela disse isso, eu senti um calafrio pequeno, porque pensei que ela estava falando de alguma coisa sobrenatural, alguma crença que não era minha. Mas não era isso. Ela explicou que todo dia, depois de escrever, ela passava um tempo falando com meu pai. Não rezando. Não pedindo nada. Só falando. Contando o dia. Contando o que tinha pensado. Contando o que tinha visto. Como se ele estivesse sentado do lado de fora na varanda, esperando ela acabar as louças para conversar. No começo eu achei que era uma forma de lidar com o luto que ela tinha desenvolvido e que não era para mim, porque meu marido estava vivo e bem. Mas ela disse que não precisava ser uma pessoa morta. Podia ser qualquer pessoa importante que não estava mais presente na sua vida cotidiana. Uma amiga de infância. Uma professora que você admirava. Uma versão mais velha de você mesma, daquela que você imaginava que ia se tornar? O que importava, ela disse, era o ato de articular o que você estava vivendo para alguém que você respeitava. Porque quando você pensa de um jeito. Mas quando você fala, ou imagina que está falando para alguém que importa, você organiza de outro jeito. Você escolhe as palavras com mais cuidado. Você percebe coisas que não tinha percebido. Você ouve a si mesma de fora. Levei uns 3 meses para começar a fazer isso sem me sentir ridícula. No começo eu ficava olhando para o ar e não saía nada. Mas com o tempo foi ficando natural. Eu escolhi uma tia minha que tinha morrido quando eu tinha 20 anos e que era a pessoa mais sensata que eu conhecia. Toda tarde eu falava com ela por uns 10, 15 minutos. Não em voz alta, na maior parte das vezes, mas às vezes em voz alta quando estava sozinha. E o que acontecia era curioso, eu chegava no meio da conversa com uma conclusão que eu não tinha antes de começar. Como se o ato de falar organizasse o que estava embaralhado. Os médicos que me examinaram ao longo dos anos sempre ficam curiosos com a minha memória. Tenho 105 anos e ainda me lembro do número de telefone da casa onde morei aos 30. Ainda me lembro do cheiro do quarto dos meus filhos quando eram pequenos. Ainda me lembro de conversas, não só do que foi dito, mas de como a pessoa estava parada, onde estava a luz, o que eu sentia naquele momento. Não sei dizer com certeza o que disso tudo é atribuível ao que faço toda tarde. Mas sei que essas práticas mantiveram minha mente em movimento, e movimento é o oposto de enferrujar. Que é a terceira coisa. Esta foi a que eu mais resisti. Minha mãe chamava de aprender uma coisa pequena. Não aprender um idioma novo. Não estudar filosofia. Não ler um livro denso. Uma coisa pequena. Todo dia. Podia ser o nome de uma planta que ela tinha visto e não sabia. Podia ser como se fazia um ponto de crochê diferente. Podia ser uma palavra em latim que ela tinha encontrado numa embalagem de remédio. Podia ser a história de uma rua do bairro, perguntada para o dono da mercearia. Uma coisa pequena. Uma coisa nova. Todo dia. Eu resisti porque pareceu banal demais. Eu tinha filhos para criar, casa para cuidar, marido para apoiar. O que adiantava saber o nome latino de uma planta? Que diferença fazia na minha vida saber que a palavra saudade não tem tradução em outras línguas? Mas minha mãe tinha uma resposta para isso também. Ela disse que a mente é como um músculo que gosta de ser surpreendido. Que quando você faz sempre as mesmas coisas, ela aprende a fazer no piloto automático, e o piloto automático não mantém nada afiado. Que o que mantém a mente viva não é o tamanho do que você aprende, mas o hábito de sempre estar aprendendo alguma coisa. Porque esse hábito manda um sinal para o cérebro de que o mundo ainda tem coisas novas para oferecer.
E um cérebro que acredita que o mundo ainda tem coisas novas é um cérebro que tem motivo para continuar acordado. Comecei com coisas mínimas. Perguntava para minha filha mais velha uma palavra que ela tivesse aprendido na escola. Parava na feira e pedia para o feirante me contar de onde vinha uma fruta que eu nunca tinha provado. Olhava para o céu antes de entrar em casa e tentava lembrar o nome das nuvens que o professor de ciências tinha ensinado quando eu era menina. Coisas assim, e foi acontecendo uma coisa que eu não esperava. Comecei a prestar mais atenção no mundo. Não porque me esforcei para isso, mas porque a prática de aprender uma coisa pequena por dia me colocou num estado de ligeira abertura para o que estava ao redor. Como se eu tivesse virado uma antena ligada. Os dias foram ficando mais cheios, não porque mais coisas aconteciam neles, mas porque eu estava mais presente no que acontecia. Tenho 105 anos. Perdi meu marido há 32 anos. Perdi 2 dos meus 3 filhos. Perdi amigos que eram como família, vizinhos que eram parte da paisagem da minha vida, um mundo inteiro que foi mudando ao redor de mim enquanto eu ficava. Não vou fingir que isso é leve. Não é? Tem noites que o peso de tudo que foi embora é quase físico, quase uma pressão no peito que a gente aprende a respirar por cima porque não tem outro jeito. Mas o que eu aprendi, ao longo de 60 anos fazendo essas 3 coisas toda tarde, é que a mente é mais resiliente do que a gente pensa, e mais frágil também. Ela precisa de exercício e precisa de descanso. Ela precisa de novidade e precisa de rotina. Ela precisa de silêncio, mas também de conversa. E ela precisa, acima de tudo, que você acredite que ainda vale a pena usá-la. Porque no momento em que você desiste de pensar, de aprender, de articular o que sente, a mente começa a se recolher. Não de uma vez. Aos poucos. Como uma planta sem água que vai perdendo a folha uma por uma antes de cair. Eu penso na minha mãe muitas vezes quando estou sentada com o meu caderno. Ela viveu até os 89 anos, com a mente clara até o final. Na última conversa que tive com ela, ela me contou uma história da infância dela com detalhes de cor e de cheiro que eu nunca tinha ouvido antes. Ela tinha 88 anos e estava contando uma história com a precisão de alguém que viveu aquilo na semana anterior. Eu fiquei olhando para ela e pensei, é isso? É exatamente isso que eu quero ser. E fui. Não sei quantos anos ainda tenho. Aos 105 você para de fazer esse tipo de conta, não porque seja deprimente, mas porque o presente fica mais interessante do que qualquer projeção de futuro. O que sei é que hoje, depois do almoço, vou pegar meu caderno. Vou escrever o que está na cabeça. Vou conversar com minha tia que partiu há mais de 80 anos. E vou perguntar para minha neta, que vem me visitar às terças. Alguma coisa que ela aprendeu essa semana que ela acha que eu não sei, e amanhã faço de novo. Não porque seja disciplinada. Não porque seja especial. Mas porque aprendi que a mente é uma casa, e como toda casa, ela precisa que alguém mora nela todos os dias. Que abra as janelas. Que varra o chão. Que traga alguma coisa nova de vez em quando para não ficar parada demais. Você que está me ouvindo agora, eu não sei quantos anos você tem. Não sei se você está no começo da vida ou já bem dentro dela. Mas sei uma coisa, não espere ter 80 anos para começar a cuidar da sua mente do jeito que ela merece. Não espere sentir que está perdendo alguma coisa para começar a preservar o que tem. Minha mãe me disse aquilo aos 45 anos, e foi tarde o suficiente para eu me arrepender dos 45 que tinham vindo antes sem essa prática. Não deixa passar mais tempo. Pega um caderno. Qualquer caderno. Senta em algum lugar quieto depois do almoço de amanhã. Escreve o que está na cabeça sem se preocupar com o que vai fazer com isso depois. Fala com alguém que você respeita, mesmo que essa pessoa não esteja mais aqui. Aprende uma coisa pequena, qualquer coisa, uma coisa que você não sabia ontem. E faz isso no dia seguinte. E no outro. E no outro. 60 anos depois, você vai entender o que eu estou dizendo agora de um jeito que nenhuma palavra minha consegue alcançar completamente. Obrigada por ter ficado até aqui comigo.